Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos discutir um tópico fascinante e fundamental para a compreensão da vida como a conhecemos, a expressão gênica ao nível transcricional, com foco nas proteínas reguladoras e fatores do nosso DNA são expressos para formar quem nós somos. Genética, então você está no lugar certo. Nosso canal foi criado com o objetivo de compartilhar o conhecimento, ensinar e popularizar a genética de formas incríveis sobre genética, desde conceitos básicos até discussões avançadas sobre compartilhado e espalhado para o maior número possível de pessoas. Por isso, convidamos você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com amigos, familiares e colegas. Juntos podemos criar uma comunidade de amantes de genética, promover a educação e a disseminação da ciência como um todo. Então, não perca tempo. Venha fazer parte do mundo da genética e embarque nessa jornada fascinante pelo mundo dos genes e da hereditariedade. Clique no botão de inscrição e junte-se a nós agora mesmo. Seguindo a ação da expressão gênica. Na primeira aula, destacamos os elementos pré-transcricionais, com focos nos processos de acetilação, deacetilação e de metilação de DNA. Hoje, evoluiremos o nosso raciocínio para os elementos transcricionais. Em um terceiro momento, falaremos sobre os elementos. 3 aulas visam propor um entendimento básico mais claro do fluxograma aqui apresentado. Essa visão, mesmo que seja básica, permitirá a você o desenvolvimento de habilidades importantes para continuar os seus estudos. Então, antes de evoluirmos, vamos recordar o que é expressão gênica. De maneira simples, a expressão gênica é o processo pelo qual a informação de um gene é usada para criar moléculas funcionais, geralmente proteínas. Imagine o gene como uma receita que contém instruções sobre como fazer uma proteína. Assim, podemos perceber o gene como a imagem proposta. Um segmento da molécula de DNA dividido em regiões específicas, cada uma com funções intrínsecas ligadas à expressão gênica. Dessas, destacamos a região promotora, alvo de ações reguladoras, uma região terminal que, como o próprio nome diz, induz ao maquinário processo de expressão gênica. Podemos somar a essa representação de estrutura básica o que está disposto em bancos de dados genômicos, revelando o contexto de sequência de um gene ao nível de bases nitrogenadas. Nesse sentido, um dos mais importantes bancos de dados genômicos que disponibilizam gratuitamente a informação de genes o objetivo desse nosso momento é o gene. Assim, destacamos algumas informações que são extremamente importantes para que a gente possa ter uma boa acurácia de informação. Ao acessar o banco de dados, sequências de nucleotídeos. É claro, ao observar esse conjunto de letras que se repetem quase infinitamente, podemos ter muita dificuldade em perceber a estrutura de um gene em relação às suas sequências importantes. Ferramentas de bioinformática, podemos facilmente eleger essas sequências e compreender suas funções dentro do contexto da informação genética. Então, por que a expressão gênica é tão importante? Elas atuam como enzimas, sinalizadores, transportadores e a sua interação ao ambiente. Outra pergunta: como inicia a expressão de um gene? Nessa resposta entram a ação do gene e sem eles a transcrição não poderia começar. Vamos destacar um pouco mais a função dos fatores de transcrição. Essas proteínas são responsáveis por reconhecer sequências específicas de DNA, lá no gene, especificamente região promotora. E após o reconhecimento, os fatores de transcrição se ligam a essas sequências, ajudando a recrutar o aparato de transcrição. Eles são como chaves que abrem a porta para o evento chamado transcrição de gene. Geralmente, os fatores de transcrição possuem 2 partes principais. Primeira, um domínio de ligação ao DNA, que reconhece e se liga ao DNA. E segundo,
um domínio de ativação que interage com outras proteínas reguladoras para iniciar o evento chamado transcrição. Essa relação entre fatos muito importante. Somente a partir da ligação do fator de transcrição ao promotor de um gene, o processo de expressão pode ocorrer. Em organismos eucariontes, o fruto dessa expressão é um transcrito primário que, após os eventos transcricionais, passará através da formação do RNA mensageiro. Além disso, a função dos fatores de transcrição pode mudar ao longo. Os fatores de transcrição são o elo entre o fruto da expressão gênica e a comunicação do próprio organismo ao fator ambiental. E nesse contexto podemos fazer um questionamento. O que pode influenciar a função dos fatores de transcrição? E o segredo dessa resposta é a disponibilidade. Mais uma vez, a disponibilidade da velocidade de resposta desses fatores na célula e desencadear uma resposta correlacionada ao evento de expressão gênica. Assim, genes passam a responder de forma automática e rápida quando a quantidade dos fatores de transcrição para o mesmo é elevada no componente intracelular. Da mesma forma, quando essa quantidade de fatores de transcrição é baixa, a velocidade de resposta do evento de transcrição também é baixa, mostrando que, em parte, o fluxo da informação genética é altamente afetada por essa molécula. Mas, o ambiente celular pode conter moléculas sinalizadoras que podem se ligar a receptores de superfície celular e desencadear vias de sinalização intracelular. Essas vias de sinalização podem afetar a atividade dos fatores de transcrição, ativando ou desativando suas funções. Adicionalmente, o estresse celular, como o estresse oxidativo, estresse térmico, privação de nutrientes e exposição a agentes tóxicos podem afetar os fatores de transcrição. Esse estresse pode desencadear vias de sinalizações específicas e levar à ativação ou desativação dos fatores, levando a mudanças na expressão gênica para responder às condições de ambientes adversos. Esses foram apenas alguns exemplos de como o ambiente pode afetar os fatores de transcrição. O ambiente celular e as condições externas podem ter um papel significativo na regulação da atividade dos fatores de transcrição e, consequentemente, na expressão da regulação gênica. Ora, mesmo considerando uma ampla presença de fatores de transcrição no meio celular, o processo de expressão gênica pode vir a não acontecer. Assim, estamos falando da ação de repressores da expressão gênica. Os repressores agem como um sinal de stop, impedindo que a RNA polimerase possa se ligar às regiões promotoras de seus genes respectivos. Isso resulta na diminuição da taxa de transcrição e na repressão da expressão gênica como um todo. Assim, percebemos que o evento de regulação da expressão gênica é dependente de dois aspectos importantes: a presença e disponibilidade dos fatores de transcrição permitindo o início dos eventos de transcrição de RNA e também a ação de proteínas reguladoras impedindo a ligação desse fator de transcrição às estruturas promotoras de genes.